Muita gente quer saber como elaborar projetos de crédito de carbono e ficam um tanto quanto perdidos. Mas nesse vídeo eu vou esclarecer de vez sobre quais são os aspectos técnicos e econômicos fundamentais em um projeto de crédito de carbono. Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC, atua também nas conferências da ONU. Venho novamente aqui trazer conteúdos sobre o mercado de carbono, sobre os projetos de crédito de carbono e as perspectivas que ele nos oferece. E é meu fito aqui abordar os assuntos que possam te auxiliar a trilhar esse caminho para você poder atuar nesse importante mercado. E lembre-se também que aqui no meu perfil eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do absoluto zero. Em projetos de crédito de carbono, nós temos que considerar algumas questões técnicas fundamentais. Primeiro, entender se o seu projeto é elegível, ou seja, se o projeto é adequado para o mercado de crédito de carbono. Ele tem que reduzir gás de efeito estufa e também promover a remoção de CO2. Em segundo lugar, se ele é tecnicamente viável, ele tem uma metodologia adequada, ele tem um padrão adequado, ele é viável sob a ótica técnica, nós precisamos analisar. Um outro ponto fundamental é se esse projeto tem escala, ou seja, se esse projeto tem uma dimensão adequada para o mercado. Projetos maiores sempre têm mais viabilidade técnica e também econômica. Um outro aspecto fundamental que nós temos que analisar é a sua adicionalidade. O que vem a ser a adicionalidade? A adicionalidade é algo além da prática comum, aquilo que nós fazemos com o nosso projeto. Saímos de uma linha de base, que nós vamos explicar um pouco mais detalhadamente na sequência, mas é a condição comparativa à linha de base. Ou seja, nós temos que ter adicionalidade, devemos fazer algo além da linha de base e, portanto, teremos adicionalidade. Além da adicionalidade com relação ao número de créditos de carbono, nós temos que ver outros aspectos econômicos, técnicos, tecnológicos, culturais, legais, etc. Afinal, qual é a linha de base? É a condição na ausência do projeto. Quais seriam as emissões ou remoções na ausência do projeto? Portanto, nós temos que projetar a linha de base e também a quantidade de créditos gerados com o nosso projeto a partir de um período chamado período de acreditação, que nós estendemos por 7, 10, 20, 30 anos. E a linha de base precisa ser traçada para mostrar qual seria o cenário que ocorreria, mais provável de ocorrer, na ausência do projeto. E a adicionalidade vai mostrar qual será o cenário com o projeto. Quantos créditos de carbono o nosso projeto gera? É algo muito importante. Todo projeto, para ser viável tecnicamente e também economicamente, nós temos que gerar crédito de carbono, pelo menos sob a ótica mercadológica. Nesse aspecto, quanto mais créditos ele gerar, melhor será. E quantos créditos serão gerados com o meu projeto? Depende da metodologia, depende do tipo de projeto, depende de vários fatores. Mas é importante sabermos quantos créditos iremos gerar com o nosso projeto. Projetos de crédito de carbono na modalidade RED, por exemplo, geram de 1 até 3 créditos de carbono por hectare ano. Mas isso depende, também pode gerar menos do que isso e muito mais do que isso. Depende de vários fatores. Projetos no agro, por exemplo, pode gerar menos de 1 até mais de 2 créditos de carbono por hectare ano. E assim por diante. E também temos que analisar sob a ótica técnica se este projeto gera outros impactos, positivos e negativos, sociais, ambientais, entre outros. Aqui nós podemos ver alguns conceitos fundamentais em todo o projeto de crédito de carbono. Em primeiro lugar, nós temos um período de acreditação, que pode ir até 30 anos ou mais, normalmente de 7, 10, 20, 30 anos, né, são os nossos projetos, dependendo da tipologia. Projetos de energia, resíduos industriais de 7, com 2 possíveis renovações, ou 10 anos sem renovações. E quando que eu renovo ou não renovo, depende de alguns fatores. Toda vez que eu renovo um projeto, eu tenho que refazer, recalcular a linha de base. Pois bem, digamos que sejam 30 anos aqui. E no Y nós temos as quantidades em toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, com o meu projeto, quantos créditos eu vou gerar? Imagine então que eu tenho um cenário de referência, o cenário de linha de base, o cenário sem o projeto, que é o projeto para esse período de 30 anos. Digamos que seja o desmatamento. Né? Desmatamento naquela região que vai gerar uma emissão de gás de efeito estufa durante esse período de forma crescente, por exemplo. E nós queremos desenvolver um projeto de conservação florestal, né, que nós vamos reduzir esse cenário, essas emissões, para um patamar diferente, abaixo, muito abaixo do cenário de referência, da linha de base. Então, esse cenário com o projeto é a linha verde aqui. Nós vamos ter uma redução de emissões a partir do cenário de linha de base com o cenário com o projeto.
O início do projeto se dá nesse momento e nós vamos monitorar esse projeto ao longo do tempo. Ao longo desse tempo, nós temos quantificadas as reduções de emissões de gases de efeito estufa, e aí teremos comprovada a adicionalidade técnica do projeto. Mas nós precisamos também avaliar outros aspectos econômicos, tecnológicos, culturais, legais, etc., conforme dissemos. Mas é importante dizer que a redução de emissões de gases de efeito estufa é muito importante para contabilizar a quantidade de crédito de carbono que o meu projeto vai gerar. E assim, determinar qual é a quantidade de crédito de carbono que o meu projeto poderá gerar do ponto de vista econômico. Quantos dólares ou reais o meu projeto gerará por ano, para termos aí no horizonte temporal de 30 ou mais anos, né, dependendo do tipo de projeto, qual será a nossa receita bruta. Também precisamos analisar várias questões econômicas. Todo projeto de crédito de carbono também é um projeto financeiro, um projeto econômico. Assim, precisamos refletir, analisar, interpretar algumas questões. Primeiro, quanto custa para fazer o projeto? Nós temos aí vários estudos que precisam ser realizados, né? Por exemplo, nos projetos de RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, nós precisamos fazer estudos como inventário florestal, precisamos fazer estudos de biodiversidade, estudos em relação à parte das comunidades, etc. E nos projetos de energia, os projetos industriais também temos estudos afins. Muito bem. Também poderemos fazer estudos de viabilidade, outros tipos de análise, a elaboração do PD, do documento de concepção do projeto, DCP ou PD, Project Description, descrição do projeto. E nós precisamos quantificar todos esses custos, quais serão os investimentos e as despesas correntes. Além disso, nós precisamos saber qual é o preço do crédito de carbono. O preço do crédito de carbono varia entre 1 até 100 toneladas, com uma média aí enviesada para 10, podendo ser 8, podendo ser 7, 5 e assim por diante. Então precisamos conhecer um pouco mais da tipologia do projeto, da vintage, a safra de geração do crédito de carbono e também qual é o preço correspondente atualmente no mercado. Precisamos determinar as receitas, já vimos isso, que em função da quantidade de crédito de carbono do preço, nós teremos as nossas receitas brutas. Quais serão os investimentos, como já dissemos, e também os custos com o monitoramento do projeto ao longo da sua vida. Pode ser 7, 10, 20, 30 anos ou mais. Quais serão os custos com as auditorias? Essas auditorias de terceira parte são bastante custosas nos projetos de crédito de carbono e precisamos dimensionar isso pedindo orçamentos para os chamados VVBs, Validation Verification Bodies, que são os organismos de validação e verificação que fazem esse tipo de atividade aqui no nosso país e também no exterior. E por último, precisamos analisar de antemão qual é a viabilidade econômica desse projeto, fazendo um fluxo de caixa, ou seja, quais são as entradas, as saídas e qual será a viabilidade em termos de retorno econômico. Pois bem, vimos aqui todos os aspectos mais importantes sob a ótica técnica e também econômica de um projeto de crédito de carbono. Na verdade, esses aspectos são sempre relativos a qualquer tipo de projeto que nós realizamos na nossa vida profissional e até mesmo pessoal intuitivamente. Mas nos projetos de crédito de carbono, certamente nós precisaremos analisar as questões técnicas e as questões econômicas para que o nosso projeto fique em pé. Curtiu esse vídeo? Então deixe aqui o seu like e compartilhe também com seus colegas e amigos.